e nós vamos falar do aumento do preço das passagens aéreas. E os preços estão altos, viu? Subiu o preço de passagem no Brasil. Parabéns ao governo Lula. Conseguiu piorar a situação para quem voa aqui no Brasil. Não bastassem as lambanças com Eduardo Paes, que são coisa exclusiva aqui do Rio de Janeiro. No Brasil inteiro, as passagens estão subindo de preço. Olha só que coisa, né? Vamos entender isso daqui e vamos entender o que está dificultando esse mercado. Por que o Lula prometeu que os aeroportos iriam virar de novo rodoviária, mas não conseguiu fazer isso, né? Uma pena, porque é o que eu falo, essa ideia de que o PT usa, que não, gente que usa aeroporto, que está acostumada a usar aeroporto, não gosta de pobre, coisa e tal. Não tem lógica nenhuma. Quanto mais gente estiver voando, mais horário de voo vai ter para mais lugares, fica mais fácil você conseguir uma passagem, fica mais barato. Então ninguém reclama de pobre estar usando aeroporto. É só na cabeça desse pessoal esquerdista que quem usa avião tem preconceito contra pobre. Não, quanto mais gente usando, melhor, pô. Mas enfim, vamos entender isso daqui, quais são os problemas da aviação brasileira, inclusive o CDC. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, meu amigo, não foi um aumentozinho de passagem, não. Foi 25%, aumentou uma pedrada a passagem de avião. Chegou a impactar até no índice de inflação, né? E por que teve isso daí? Isso aconteceu principalmente devido ao aumento da querosene de aviação, que aconteceu recentemente, né? A Petrobras inventou uma política de preços maluca, em que ela começa a jogar os preços aleatoriamente conforme a cabeça do Prates, e no final das contas faz uma lambança danada. Antes, pelo menos, a gente tinha uma política de preços consistente. Evidentemente, quando o petróleo sobe lá fora, não tem jeito, sobe o preço do combustível, não tem alternativa. Agora, o que está acontecendo aqui no Brasil agora? Como o Prates quer fazer política, quer manter o preço da gasolina baixo, quer agradar a população e coisa e tal, aí acaba tendo um negócio que você não sabe para onde é que vai o preço. O preço lá fora sobe, às vezes cai aqui, às vezes sobe aqui também, e às vezes quando está estacionado lá fora, sobe o preço das coisas aqui, porque a Petrobras não aguenta mais segurar aumento. Enfim, uma lambança danada. O fato é que foi uma pedrada o aumento no preço das passagens, justamente agora, chegando no final de ano, que o pessoal vai viajar, vai fazer férias, vai passear e coisa e tal. Então, uma pedrada grande no brasileiro, né? O mais engraçado dessa história é aquela história engraçada que a Daniela Lima, vocês lembram desse negócio da Daniela Lima, depois que o Lula ganhou a eleição? A lambança que ela fez aqui, dizendo que, não, tá vendo aqui, ó, já subiu as ações da Açaí, porque o pessoal tá vendo que o pobre vai voltar a comprar coisa, e não sei o que lá, e a CVC Brasil subiu o preço porque o pobre vai voltar a andar de avião, os aeroportos vão ficar parecendo rodoviária de novo, e coisa e tal. Né, ela falando toda orgulhosa, não, Lula vai conseguir, não, porque o Lula tem uma varinha mágica, que ele faz pirlim-pim-pim e as coisas acontecem, coisa e tal. Porcaria nenhuma, o Lula é um idiota, o Lula é um fracassado que não tem projeto nenhum para o país, ele tá na esperança de melhorar as coisas na boa vontade. Ele acha que governo gastando dinheiro melhora a economia, o que é uma burrice. É uma coisa sem sentido nenhum. É igual você tentar subir entrando num balde, puxando a alça do balde. Não sobe, a economia não sobe desse jeito. O Lula deu sorte no primeiro governo dele, que teve o boom das commodities. Agora, meu amigo, nós estamos fodidos com o Lula. Olha só a Daniela Lima falando aqui. Isso aqui foi dias depois, 2 dias depois da eleição, olha só. Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Cara, meu amigo, ainda bem que vergonha alheia não mata, cara. Senão eu tinha morrido aqui agora, cara. É muita vergonha alheia essa mulher, cara. Tá aí, ó. Tá aí, ô pobre, pode usar o aeroporto lá. O Lulinha, Paz e Amor, botou 25% de aumento na passagem. E a tal do projeto de passagem a R$200 que ele falou que ia fazer, não, porque vai ter projeto de passagem de R$200 que vai atingir pouquíssimas pessoas no final das contas, né? Cadê o projeto? Até agora não conseguiu fazer nada porque não tem lógica, não consegue fechar a conta, né? Sairia caro demais, o governo teria que bancar esse troço. Não faz sentido isso daí. Então, uma lambança. E o que me irrita mais é isso.
é que o pessoal da esquerda fica com essa visão de que não, quem usa avião, quem usa aeroporto não gosta de pobre no aeroporto. Cara, eu adoro quando os aeroportos estão cheios. Você consegue voo com mais facilidade, tem voo para um monte de lugar, um monte de horário de voo. É a melhor coisa do mundo. Aliás, é uma das diferenças que tem aqui entre o Brasil e que você sente quando você chega lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem voo para tudo quanto é lugar. As passagens são baratíssimas lá em dólar, dentro dos Estados Unidos. Tem voo para tudo quanto é lugar. Você quer ir do buraco A para o buraco B dentro dos Estados Unidos. Cidade pequena, tu consegue passagem direto e tem mais de um horário por dia e você escolhe à vontade. Quanto mais gente usando o sistema, melhor. Ninguém reclama de pobre em aeroporto, não. Ou se tem gente que reclama é porque é idiota, né? Porque eu não reclamo de forma alguma. Quanto mais gente tiver, melhor para todo mundo. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, o problema é esse. O problema é que o Lula acha que ele resolve as coisas usando o Estado. E não, o Estado é um inibidor. O Estado ele tira a riqueza da sociedade. Ele não consegue fornecer essa riqueza, né? E aí você vê outros problemas aqui no Brasil. Olha só, a Flybond, que era uma empresa que estava considerando trazer voos aqui para o Brasil, desistiu. Aliás, foi uma de muitas, né? Haviam várias empresas planejando vir para o Brasil para fazer operar no mercado doméstico e todas elas desistiram recentemente pela questão das ações no CDC. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, eu já falei várias vezes aqui, aquilo ali é um mecanismo para aumentar o preço das coisas, não tem nada de bom no CDC. Quando você tem um problema com uma passagem, com uma empresa, é justo você entrar na justiça. Mas o que acontece com o CDC? Como é de graça, com toda a estrutura do CDC para ajudar o consumidor, no final das contas, o pessoal começa a entrar no CDC por qualquer coisa, entra por qualquer besteirinha. Eu sei disso. Eu trabalhei no núcleo de atendimento do CDC aqui no Catete, na época que tinha aqui. Agora eu fui lá pro centro da cidade, no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, lá no Fórum. Cara, é a mesma coisa, é isso mesmo. Tem gente que fica o dia inteiro ali, meu amigo. A pessoa fica caçando coisa para entrar na justiça contra a empresa e coisa e tal, porque sabe que tem uma chance grande de ganhar, né? A pessoa às vezes é desocupada, não tem nada para fazer, fica entrando na justiça contra as empresas. E aí acaba nesse absurdo aqui, que é aqui, ó, a Flybond, o cara falou abertamente, olha só, o volume de litígios é desproporcional ao tamanho da operação no país e os custos inviabilizam o investimento para uma operação aqui no mercado doméstico. Tchauzinho, não vamos operar aqui. O que significa isso? Vamos continuar com poucas empresas operando aqui no Brasil, com isso os preços sobem. Sempre que você tem menos competição, tem menos empresas atuando no mercado, o preço tende a subir, porque essas empresas agora não têm tanta concorrência assim, né? Então, esse é o mal que faz o CDC para o Brasil, né? E, cara, e tem as coisas mais absurdas que o pessoal coloca nisso daí e acaba ganhando no CDC. Porra, todo mundo sabe que para viajar, para ir para outro país, você tem que levar documento, que os países têm uma lista de coisas que eles pedem. E olha só, é discricionário isso, vocês sabem, né? Mesmo que você leve todos os documentos que são pedidos no país, o cara pode negar sua entrada. Não tem essa não. Você ter o visto americano é requisito necessário. Não é suficiente. Ou seja, você tem que ter o visto americano. Você tendo visto, você pode entrar ou pode não entrar. Geralmente entra, tá? Se você tem um visto, geralmente você entra. Mas pode entrar ou pode não entrar. Agora, se você não tiver o visto, aí você não entra de jeito nenhum. Não tem nenhuma chance de você entrar se você não tiver o visto. Então, ou seja, esse tipo de coisa é o fiscal ali na hora, o funcionário lá da imigração do outro país que vai decidir se você entra ou não entra. Então é um absurdo isso. Por que o CDC vai fazer esse negócio? Mas eu consigo ver isso perfeitamente. O CDC realmente ele fala um monte de besteira, é muito favorável ao consumidor, tem inversão do ônus da prova e ainda pega um monte de juiz que não sabe, não tá nem aí, acha que empresa... Não, mas a empresa tem muito dinheiro, o que custa ela dar dinheiro para a pessoa aqui que comprou a passagem? O problema é que aí um monte de gente começa a entrar na justiça e aí as passagens ficam mais caras, porque as empresas não têm o que fazer, elas têm que aumentar o preço, aquilo ali tem que entrar na planilha de custo delas, né? Um absurdo, esse tipo de socialismo, de governo querendo resolver problemas só piora a situação. Você quer ver? Tem as empresas americanas que operam aqui no Brasil, o Brasil responde por 90% dos processos judiciais que elas estão envolvidas. As empresas americanas, que tem poucos voos aqui para o Brasil, que vem uma vez ou outra aqui para o Brasil, 90% das demandas judiciais é aqui no Brasil. Por que isso? Porque evidentemente que o brasileiro gosta de explorar a coisa, né? Começa a usar o CDC para botar isso daí. E lógico, não tenha dúvida nenhuma, no final das contas, quando você compra a passagem, por que a passagem lá nos Estados Unidos é baratinha e a passagem aqui no Brasil é cara pra cacete? Por isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.